bem-vindo, bem-vinda a mais um Sindasp Podcast, o nosso podcast do sindicato, nosso sindicato que representa as trabalhadoras e trabalhadores nas empresas públicas da agricultura e também no segmento de assessoria, pesquisa, perícia, informações do estado de Santa Catarina. Eu sou Alan Camargo, nos estúdios lá em Florianópolis, Daniel Nunes, e é lá que nós vamos receber o nosso convidado na manhã de hoje. Antes disso, te inscreve no canal, está aqui no canto da nossa tela, o QR Code que te leva diretamente à inscrição do canal do Sindasp no YouTube. Além desta produção, tem uma série de outras produções à disposição no nosso canal. Para que tu saiba de todas elas, ativa as notificações no símbolo do sininho, se tu está acompanhando no YouTube. Se nos acompanha pelas outras redes sociais, nos siga aí, Instagram, Facebook, que são as redes sociais do sindicato, ativa ali o like, deixa o like na nossa produção aqui, isso ajuda a distribuir o nosso conteúdo nas redes sociais. Então, vamos a Florianópolis. Bem-vindo, Daniel. Bom dia, Alan! Estamos começando mais um final de semana, sábado, e a gente vai começar mais um final de semana com o Sindasp Podcast, o podcast sindical, que ao longo de todos os sábados a gente vai trazendo uma pessoa para vir aqui conversar sobre algum assunto inerente à nossa categoria. Hoje é um Sindasp Podcast bem especial, porque a gente tem um diretor eleito da EPAGRE. Então, mas aí depois eu vou deixar para te apresentar o nosso nobre convidado. E partiu para mais um Sindasp Podcast? Vamos começar o final de semana bem? Isso aí. Você acompanha também pelas redes sociais da Rádio Planeta Ilha, né? Então abaixa o aplicativo da Planeta Ilha, o Planeta Ilha que está disponível no aplicativo do Sindasp. É sócio e sócia do Sindasp? Baixa o aplicativo do Sindasp lá na Play Store, que além do acesso a toda a rede de serviços, convênios do sindicato, ainda tem lá a possibilidade de acompanhar a programação da Planeta Ilha 24 horas através do aplicativo. Nosso convidado de hoje... Boa. É isso aí. Questão de bom senso, Planeta Ilha, viu? Só sonzeira. Só sonzeira. Nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Célio Haverhot. É isso, né? Pronunciei correto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele é mestre em extensão rural, extensionista rural na EPAGRE desde 2004, diretor eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras da EPAGRE para compor aí o núcleo de direção da empresa. Bem-vindo ao Sindasp Podcast. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, Alan, Daniel. É um momento aí para a gente aproveitar e conversar um pouquinho sobre a empresa, sobre as questões que estão no momento atual da empresa e que diz respeito aí a todos os trabalhadores das empresas públicas, na verdade, de Santa Catarina, né? da área da agricultura. Eu queria iniciar, como eu iniciei com o diretor da Sindasp, a nossa entrevista, perguntando exatamente pela história, a carreira dentro da empresa, né? Engenheiro, agrônomo, né? Vem de formação da onde? Qual é a cidade? O que te levou a entrar na EPAGRE? Muito bem, eu sou um catarinense da cidade de Rio do Campo, que fica aqui no Alto Vale do Itajaí, bem na cabeceira do rio Itajaí do Oeste, e filho de pequenos agricultores familiares, trabalhava lá com fumo, feijão, arroz, leite, suínos. Então, na época que a agricultura familiar tinha uma diversidade muito grande, ainda tem, né? Mas na verdade, na época, tudo que se plantava tinha primeiro o objetivo da alimentação da família, né? A subsistência, e o excedente, então, a gente comercializava. Nossa atividade principal era a fumicultura como renda, né? Aí estudei no Colégio Agrícola em Camboriú, fiz agronomia aqui na UFSC, em Florianópolis, e depois voltei para a cidade de Rio do Campo, onde trabalhei na prefeitura. Posteriormente, trabalhei em assentamentos de reforma agrária no então município de Itaiópolis, na parte que hoje é o município de Santa Terezinha. E voltei a Rio do Campo como secretário municipal da Agricultura, trabalhei no projeto Microbacias. Então, aí em 2000, eu vim para Gaspar, onde atuei na gestão
da Prefeitura como secretário de Agricultura, Administração Popular de Gaspar, e em 2004, então, fui chamado pelo concurso público da EPAGRE, fui atuar na região oeste, no município de Guatambu, permaneci por lá na região em torno de 12 anos, trabalhando no município de Guatambu, na gerência de Xanxerê, de Chapecó, e um período também no centro de treinamento de Chapecó. Então, e aí, desde 2015, vim para Florianópolis, então, a convite da então gerente de extensão rural, a Edilene, me convidou para vir compor a equipe do DERP, do Departamento Estadual de Extensão Rural e Pesqueira, e então atuei como coordenador de políticas públicas, coordenador depois do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, e em 2020, então, aí me candidatei a essa função, essa atribuição tão importante de diretor representando os empregados da diretoria. Então, fui eleito em 2020, assumi por um período de 2 anos, que terminou o ano passado, 2022, aí me candidatei novamente, fui reeleito, né? E então, agora, com a mudança do estatuto, inclusive, essa segunda gestão são 3 anos, que vão se encerrar em 2025, tá? E daí para frente, então, vamos ver. O que eu tenho certeza é que não vou me candidatar mais, porque entendo que o ciclo de 5 anos já é um ciclo bastante grande, né? E é preciso fazer a renovação. Então, a partir de agora, além das atividades na diretoria de extensão, na diretoria de desenvolvimento institucional, estou já, assim, provocando os colegas que têm o interesse de também assumir essa função, de estudarem, né, buscar informações a respeito dessa atribuição e lançar o nome, né, para a próxima eleição, que vai ter aí a partir, certamente, do ano de 2024, né, as inscrições para a eleição e assumir lá em 2025. Então, a gente tem assunto para tratar hoje, né, com esse Bastante. diretor. Primeiro, eu queria garantir a terminologia correta. Eu vou lhe chamar de professor em função do mestrado. Acho que esse é um título mais fácil de se referir. Então, professor, assim, ó, a EPAGRE, ela é uma empresa que ela não é só o assessoramento, ela não é só a extensão, ela não é só a pesquisa, ela é uma integração de um conjunto de ações e políticas públicas que fazem, de certa forma, não só desenvolver a pequena, média, grande propriedade, mas organizar um sistema de produção, né? Ela é meio o meio entre certificação, entre o desenvolvimento de tecnologias. Como é que o senhor vê a empresa hoje, a conjuntura da empresa, o que significa a EPAGRE para os catarinenses? Tem muita gente que não sabe, não conhece o trabalho que é feito e precisa, né, entender. Nós vamos conversar com o diretor eleito. Mas que empresa é essa? Que coisa é essa, né? Eu queria que o senhor tentasse nos explicar um pouco e nos conjunturar em que situação ela está, por exemplo, na vida das pessoas. Certo. Onde é que a gente encontra a EPAGRE na vida das pessoas? Muito bem, assim, a EPAGRE é uma empresa que já existe. A EPAGRE, enquanto instituição de pesquisa e extensão rural, ela existe há 32 anos, foi criada em 1991, mas ela já é oriunda de outras empresas, né? A Caresc, que era uma empresa também muito conhecida no período desde 1956, quando foi criada, até 1991, que trabalhava com a extensão rural. Tinha a outra empresa que se juntou à Caresc, que foi a Empasc, que era a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, uma empresa que foi criada em 1975. Tinha um outro que chamava Instituto de Apicultura de Santa Catarina, e uma empresa de extensão pesqueira, a Carpesc. Essas empresas se juntaram lá em 91, na verdade, são todas empresas governamentais, né, estatais, que foram juntadas pelo governo da época, e então criada a EPAGRE, que é uma empresa, então, que trabalha desde então com pesquisa agropecuária, extensão rural,
é a empresa que faz chegar as políticas públicas de desenvolvimento rural até o agricultor. É uma empresa que tem uma capilaridade sem comparações, né? Uma empresa que está em todos os municípios de Santa Catarina. Só tem 3 municípios que não têm hoje um escritório municipal aberto. Então, em todos os municípios, o agricultor ele tem na EPAGRE onde buscar o apoio em termos de políticas públicas para o desenvolvimento de sua atividade, para promover o seu empreendimento, para buscar um apoio técnico, apoio gerencial. Então, a EPAGRE é tudo isso e muito mais, né? O extensionista da EPAGRE, que é aquele profissional, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, tem cientistas sociais, tem pedagogos, tem várias profissões, né, nutricionistas. Então, esses profissionais, que nós genericamente chamamos de extensionista, ele é um profissional que ele está ali apoiando as famílias, apoiando as organizações da agricultura familiar. Então, desde o tempo da Acaresc, que hoje é EPAGRE, praticamente a grande maioria das cooperativas, e Santa Catarina é um estado que é uma referência nacional em termos de organização da agricultura familiar. Nós temos desde as grandes cooperativas, como a Cooperalfa, Cravil, então as cooperativas filiadas à marca Aurora, né, que é também uma cooperativa de cooperativas, até as cooperativas de pequeno porte, né, que são aquelas de agricultores menores, né, com um número menor de associados, mas que têm uma importância muito grande na produção de alimentos, na comercialização de alimentos de qualidade diretamente ao consumidor. Então, todo esse sistema de organização da agricultura familiar sempre tem uma participação muito forte da EPAGRE. Então, desde a concepção da ideia, onde o extensionista ele faz a problematização com os agricultores, com suas famílias, acerca da situação que existe, busca, junto com as famílias e com as entidades parceiras, normalmente, né, busca as melhores soluções e ajuda a construir essas soluções. Desde a produção em si da matéria-prima até o processamento, através de pequenas agroindústrias, por exemplo, a comercialização do produto. Então, todo esse trabalho tem uma participação sempre muito forte da EPAGRE aqui no estado de Santa Catarina. Então, por isso que, inclusive, a EPAGRE é uma referência nacional, né, nessa política pública de pesquisa e extensão rural. Praticamente todos os estados do país têm uma empresa similar à EPAGRE, algumas só trabalham com extensão, algumas só com pesquisa, algumas com pesquisa e extensão como a nossa, né? Mas praticamente todos os estados têm ao menos uma empresa que trabalha nessa mesma área. E a EPAGRE é vista nacionalmente como uma grande referência, né? A todo momento, o pessoal de outros estados vem nos procurar aqui para saber como é que a gente funciona, como é que a gente faz, quais são os nossos princípios aqui, e então, fazendo um intercâmbio para promover nos seus estados, né, os princípios aí da pesquisa agropecuária e extensão rural. Esse mês ainda nós estamos recebendo, por exemplo, o pessoal do Amazonas, o pessoal do Mato Grosso, que nós vamos ficar 3 dias na região de Chapecó, conhecendo os trabalhos da EPAGRE e os empreendimentos da agricultura familiar na região. Então, esse é a EPAGRE, né? A EPAGRE é uma empresa constituída por profissionais de diversas áreas. Hoje nós temos 1.626 empregados. Uma parte deles são extensionistas, uma parte são pesquisadores e uma parte também profissionais da área administrativa, né, que fazem toda a parte de gestão, né, da administrativa da empresa. Então, 1.620 profissionais que estão a serviço, né, da agricultura catarinense. Desses 1.620, tem aqueles que também são cedidos ao sindicato, né, Daniel? Daniel, que é trabalhador aí da empresa. Isso, então, né, Daniel? Isso. Isso é uma previsão já no acordo coletivo de trabalho, né? Então, em que nós temos vários, acho que são em torno de 12 sindicatos que são ligados, tem alguma relação aí com os empregados da EPAGRE, né? Que tem empregados filiados a esses sindicatos. Os principais, então, o Sindasp
e o SEAGRO, são os dois maiores, né, com maior número de empregados filiados, e no acordo coletivo de trabalho é previsto a cedência de empregados para fazer esse trabalho, né, que é tão importante aí dos sindicatos. Então, o Daniel, por exemplo, é um colega nosso, né, empregado da IPAGRE, que nesse momento ele está cedido aí para o trabalho junto ao Sindasp. Mas isso não deixa, não faz com que ele não seja um empregado da IPAGRE, ele continua sendo um empregado da IPAGRE, nosso colega, que nesse momento, então, está a serviço das ações sindicais aí. Então é isso, pessoal. Os colegas da IPAGRE que acompanham agora a nossa transmissão, deixe um comentário aí, ajuda a construir as perguntas do nosso programa. Nós vamos encaminhar todas elas e vamos responder todas elas através aí das nossas redes sociais. Então participa conosco. Engenheiro professor Célio, eu queria lhe perguntar sobre a função de diretor eleito. Como é que... Até porque o senhor colocou há pouco... Vai, Daniel. Vai. Não, só deixa eu botar acrescentar no meu currículo hoje, cedido. Daniel, cedido para o Sindasp, empregado da IPAGRE, com muito orgulho. Eu gostaria de acrescentar no meu currículo, só essa parte com muito orgulho. IPAGREano. Que bom. A característica dos empregados da IPAGRE, normalmente, é ter um orgulho, né, de uma empresa tão conceituada, né? Isso aí. E tem vários aqui curtindo conosco a programação. Muito obrigado pela audiência também do pessoal da IPAGRE. A gente faz esse conteúdo pensando exatamente socializar o conhecimento contigo. Para mim sempre é uma aula, né? Esses programas e os podcasts do Sindasp, né? E poder contar com pessoas que estão ali empenhadas, né, na construção da empresa, melhor ainda. Eu retomo a minha pergunta, eu queria saber como é que é essa função de diretor eleito e como é que isso se organiza dentro da estrutura da empresa. Né? Ele faz parte da direção, qual é o vínculo da diretoria eleita com o conjunto das políticas que a empresa pode determinar, qual é o voto que tem dentro da diretoria? Muito bem. A diretoria da IPAGRE, ela é composta pelo presidente, o diretor-presidente e mais 4 diretores. Então, são um total de 5 diretores que compõem a diretoria da IPAGRE, que é a responsável pela gestão da empresa, a parte executiva da gestão. Acima da diretoria, nós temos o Conselho de Administração, que é o órgão decisor, né? O fórum de decisão da empresa, na verdade, é o Conselho de Administração. Tanto no Conselho de Administração como na diretoria executiva, nós temos um representante dos empregados. Isso se dá, já está previsto, foi previsto na Constituição do Estado de Santa Catarina, lá logo após a promulgação da Constituição Federal em 88, então tivemos a promulgação da Constituição de Santa Catarina, e estava previsto lá nos artigos que as empresas públicas do Estado teriam que ter um representante no Conselho de Administração e um na diretoria executiva, representando os empregados. Isso foi, então, para regulamentar, tivemos uma lei, a 1178 de 94, né? 94. Onde foi regulamentado, né, legalmente essa representação dos empregados. E o primeiro diretor eleito, né, nós tivemos, acho que foi em 95, o primeiro conselheiro eleito pelos empregados, conselheiro da administração, e em 97 o primeiro diretor, que foi o Zanata, colega Zanata, que é pesquisador da Estação Experimental de Lages. Lagiano? A gente tem que convidar o Zanata para bater um papo, conta essa história, tudo, né? Pioneiro, né? Acho que é bem importante, bem interessante. Legal, então, Zanata. Desde 97, a IPAGRE tem na composição da diretoria um representante dos empregados. Então, esse representante dos empregados é um diretor como outro qualquer. Ele tem as mesmas atribuições, né, as mesmas responsabilidades. Então, eu, como diretor eleito, eu assino com o presidente, com o diretor de administração, com o diretor de extensão, com o diretor de pesquisa, assino junto em todas as deliberações da empresa, né, tenho a mesma responsabilidade, né? Então, e aí tem algumas específicas, assim como a diretoria de extensão rural tem atribuições específicas, a diretoria de ciência, tecnologia e inovação tem atribuições específicas, a diretoria de desenvolvimento institucional, que é ocupada pelo diretor eleito pelos empregados, também tem as suas atribuições específicas, né, que diz respeito, primeiro,
a revisão dos documentos, né? A revisão das políticas da empresa. Por exemplo, nesse momento, nesse ano, né, a grande meta da Diretoria de Desenvolvimento Institucional é promover a revisão do nosso planejamento estratégico, que é o documento mais importante da empresa, é ele que define os rumos da empresa, né? E nós estamos, então, iniciando os trabalhos para que façamos uma revisão do planejamento estratégico da empresa, e a diretoria institucional, ela tem o papel de coordenar esse processo, né? Então, ações, né, no sentido do fortalecimento da empresa, ações em relação ao clima organizacional, a melhoria das condições, né, de trabalho, a questão tem que participar, na verdade, do planejamento de todas as áreas, e fundamentalmente, então, levar à diretoria aquelas demandas dos empregados, através das suas organizações, através das associações de empregados, de funcionários, através dos sindicatos, individualmente, muitos colegas procuram individualmente, trazendo as demandas, e o diretor eleito, então, ele tem o papel de juntar essas demandas, sistematizar, e aquilo que entender que deve ser encaminhado à diretoria, né, executiva como um todo, então, é esse o papel desse diretor. Então, é uma atribuição ampla e importante. Embora que hoje todos os diretores da EPAGRE são empregados da EPAGRE, mas o diretor eleito tem um papel específico, ele não é indicado pelo governo, é indicado pelos empregados. Então, tem um papel importante de representar, né, toda a categoria, todos os profissionais na direção da empresa. É esse o papel, então, que a gente está ocupando agora desde 2020, vamos até 2025, e esperamos que consigamos deixar uma marca, né, nesse período, e estamos estimulando, né, para que os colegas interessados aí, então, se candidatem para a próxima gestão dessa função. Dentro do plano estratégico da empresa, essa revisão, professor, a gente viu com muita preocupação, há poucos dias atrás, o governo determinar, através da resolução 007, que, além de não ter reajuste, não teremos concurso público. Qual é o norte, aí, a estratégia que a empresa vai ter no próximo período, principalmente com essa deficiência que a gente já observa, né, em mão de obra, em quadro de pessoal? Uhum. Além de que, Alan, é importante frisar aquilo que o diretor fala, da questão que mudou o governo agora, né? Então, mudou o governo agora, a expectativa é que mude toda a direção, mude a presidência, e não mudou o diretor. Por que não mudou o diretor? Porque é um diretor eleito, e que essa é a única cadeira, inclusive na SIDASC e na SEASA também, a única cadeira que não tem alteração, que ainda vai continuar esse mesmo diretor que foi eleito pelos funcionários. Então, só fazer esse gancho aí, emendando com a tua pergunta em relação a esse papel aí, essa postura do governo. Exatamente como, então, até a mudança do diretor eleito, ele se dá sempre no mês de maio, a cada 3 anos, então ele não coincide com o período eleitoral, né, com a mudança dos diretores que são indicados normalmente pelo governo, porque é uma empresa estatal, em que o governo do estado é o acionista majoritário, e por isso indica os nomes dos diretores. E o fato de nós termos um diretor, então, que permanece no quadro de uma gestão para outra, isso contribui muito na transição, né, no sentido de trazer as pautas que vinham sendo encaminhadas, trabalhadas pela empresa, de uma gestão para outra, e, então, contribuindo aí com que as coisas aconteçam da forma mais tranquila possível. Então, os governos, a cada 4 anos, nós temos um governo novo, né? E que cada governo tenta implementar a sua marca. No início do governo sempre tem essa questão de corte de recursos, né? O que nos deixa preocupados, e que a gente precisa ter nos adaptar às circunstâncias. Então, tivemos aí a resolução 006, a 007, uma que implica na questão do custeio de investimento, e a 007, que implica, inclusive, na questão do acordo coletivo de trabalho e também na contratação de novos profissionais. Então, é uma realidade que nós precisamos sempre conviver com elas
uma vez que nós temos essas mudanças de governo a cada período aí. E a IPAGRE, então, por isso que ela precisa ter uma organização, por isso fundamenta cada vez mais a necessidade de nós termos um planejamento estratégico fundamentado, organizado, que nos leve a ter um impacto o menor possível nesses momentos de transição, né? Se nós não tivermos um planejamento estratégico bem definido, nós vamos estar à mercê de cada governo, né? E cada governo nós vamos ter que se adequar àquilo exatamente que o governo impõe, e muitas vezes é um pouco desconectado porque não conhece com totalidade, né, a situação da empresa. Então, o planejamento estratégico ele é fundamental, né, do nosso ponto de vista, em qualquer empresa, qualquer empreendimento que a gente faz. Quem tem uma empresa, uma microempresa individual, precisa ter o seu planejamento estratégico. Uma empresa que está no estado todo, né, com a complexidade que tem a IPAGRE, mais de 1.600 empregados, a pesquisa e extensão rural tem que ter um planejamento estratégico, definir quais são os focos, né, quais são, onde é que nós queremos chegar daqui a 5, 10, 20 anos, quais são os nossos principais objetivos, quais são os indicadores que nós queremos mostrar para a sociedade. Então, temos o impacto, sim, né, da questão das resoluções. No caso da contratação de empregados, nós acabamos de realizar um concurso público, então foi uma conquista que nós tivemos no governo anterior, que foi uma batalha bastante grande, que lá em junho de 2022 foi autorizada a realização de um concurso público, menor do que nós prevíamos, que nós estávamos querendo, né? Um concurso para 100 vagas, mais o cadastro de reserva, mas importante que nós conseguimos realizar, e esse concurso já foi homologado o resultado, então nós temos uma lista de aprovados desde o dia 1º de abril desse ano, então já está homologado o concurso, e agora nós temos uma etapa que é a da contratação de pessoal. A resolução 07 do Grupo Gestor de Governo, ela impede a realização de novos concursos, nós já fizemos o nosso, né, embora que a gente queira fazer outro aí para funções que não foram contempladas, e impede a contratação até maio do ano que vem, a não ser para reposição, né? Por exemplo, nós tivemos, a cada momento, a gente tem colegas se desligando por aposentadoria, por invalidez, por morte, por várias questões particulares. Então, esses já estão autorizados, né, a contratação, né? Só questão de passar pelo trâmite burocrático. Mas nós queremos mais. Nós, desde de 2018, quando foi a última contratação referente ao concurso anterior, que foi em 2013, nós já tivemos 153 desligamentos. E isso faz falta, né? Então, municípios que estão sem profissionais, então, muitas vezes, um extensionista do município acaba atuando em 2 municípios para garantir um atendimento mínimo às famílias, pesquisas que não estão em andamento porque não tem quem cuide do experimento, né? Então, são demandas que nós temos hoje e precisamos buscar essa autorização. Então, a gente está também, paralelamente, apresentando essas justificativas ao Grupo Gestor de Governo, e vamos ver aí nas próximas semanas aí o que a gente consegue de imediato, né, de contratações aí antes mesmo de maio de 2024, quando é o período que termina a vigência da resolução 07. Então, o planejamento estratégico ele é maior, né, do que a contratação do momento, mas ela depende sim, né, depende de nós termos a renovação dos quadros da empresa. Tem sempre um impacto, né? Qualquer uma delas. Aliás, essa revisão da decisão do governo pode vir também a qualquer momento, e a gente espera que isso aconteça, uma mudança de posição que venha a revogar essa resolução e retomar, né, o debate aí sobre, principalmente, valorização, contratação, né, e investimento no setor público. Nós vamos para um intervalo, vamos chamar a nossa vinheta do jurídico. O Sindasp mantém uma assessoria jurídica direcionada aos sócios e sócias. Nós estamos trabalhando na campanha da revisão das aposentadorias da vida toda, então aqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos podem procurar o sindicato, a orientação é do nosso departamento jurídico. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda,
Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. Então acessa lá o nosso site www.sindaspsc.org.br. Ali tem todas as informações sobre os nossos jurídicos, atendimentos virtuais e presenciais. Aliás, o jurídico do Sindasp, ele amplia para além das representações na esfera trabalhista. Então, se tu precisar de qualquer auxílio do ponto de vista jurídico, da defesa judiciária, o Sindasp te proporciona através da nossa assessoria e toda a rede conveniada. Quer saber mais? Entra no site. No site tem tudo, www.sindaspsc.org.br. É isso, né, Daniel? Exatamente, www.sindaspisc.org.br. As duas formas aqui que a gente soletra. Ele sempre me pega no pé, porque eu falo sindaspisc.org.br, diretora, porque assim, ó, quando é epagre.sc.gov.br, é sindasc.sc. Aí quando eu falo Sindaspisc, é porque o pessoal geralmente vai lá, sindasp.sc, mas não tem um ponto, é sindaspsc.org.br. E é isso aí, Sindaspisc. Eu não consigo pronunciar. Depois eu faço isso aí, nós estamos falando hoje, pessoal, sobre a Epagre e a visita. Nosso convidado é o diretor eleito. Nosso convidado tratou no primeiro bloco das atribuições da diretoria eleita e da empresa, um pouco do que é a Epagre na vida de cada um e cada uma do nosso estado. Agora eu queria lhe perguntar sobre as políticas continuadas. O que são isso que eu tentar traduzir? Aquelas que são em todos os governos, elas não podem parar. Elas são necessárias, elas são cotidianas. Nós tratamos com o pessoal da SIDASC a questão da fiscalização e a excelência toda que envolve a fiscalização em Santa Catarina. E eu queria trazer esse tema também com o senhor no sentido de quais são as políticas que não devem nunca sair do cenário de ação da empresa, que a gente sabe que muitas delas, inclusive, já sofreram um viés por conta das ações tanto do governo estadual quanto pelo governo federal, e tem impactos isso, a agricultura familiar sentiu muito isso nos últimos anos. Quais são essas políticas que não podem deixar de chegar na ponta? Bom, assim, é uma questão bastante ampla, né? Primeiro que a própria pesquisa e extensão rural é uma política pública, que, no meu entendimento, ela é necessária e tem que ter uma continuidade, né? Então, tanto é que nós estamos aí há 60 anos, né, com extensão rural no estado, oficial, e ela continua sendo muito necessária, né? Então, hoje, apesar de todos os avanços que nós tivemos aí em termos de produtividade, em termos de renda da agricultura catarinense, em termos de volume do negócio agrícola no estado, né, que hoje é importantíssimo, né, para a economia do estado, a produção oriunda da agricultura, e a grande maioria da produção agrícola de Santa Catarina é da agricultura familiar, e tem aí um dedo da Epagre muito importante, mas hoje nós continuamos tendo assim, muitas diferenças, né? Então, desde aqueles agricultores bem estruturados, né, que têm uma condição já muito melhor de produção, de uso de tecnologias, né? Então, que tem uma estrutura adequada, até agricultores muito pobres, muito deficitários, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, os dados do CAD único no estado, nós temos, em Santa Catarina, que é um estado dos mais elevados níveis, né, de
de renda do país, nós temos aí em torno de 25 mil famílias no espaço rural de Santa Catarina em estado de extrema pobreza, né? Isso é um número muito alto, nós pegar aí em torno de 100 mil pessoas, né, em extrema pobreza no meio rural de Santa Catarina. E aí, então, o poder público, né, tem que ter uma ação nesse sentido, e a EPAGRE é a empresa que tem essa capilaridade, né? Então, a pesquisa e a extensão rural tem essa condição de promover, né, ações no sentido de buscar essa maior equidade no Estado, né? Nós temos a questão aí de geração, de sucessão na agricultura familiar, a questão do empoderamento da mulher, né, que tem muito a se fazer, e é a extensão rural que tem a condição, né, de fazer esse trabalho junto às famílias do Estado. Além disso, então, nós temos as políticas públicas que são criadas pelos governos ao longo dos tempos, algumas são perenizadas, algumas não, e algumas, elas, nas últimas décadas, aí fizeram a diferença. A principal política pública que eu entendo que fez uma grande diferença, que hoje precisa dar uma renovada, inclusive, pensando nessa questão aí das diferenças, é o próprio PRONAF, que é uma política federal, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que então, ele acabou ficando, né, tinha no início uma concepção um pouco mais ampla, mas acabou permanecendo mais na questão do crédito rural subsidiado, de uma forma que o agricultor tem uma condição de investir no seu negócio, e isso tem um resultado muito importante. Hoje é fundamental, né, a existência do PRONAF para a agricultura familiar no país. E em Santa Catarina não é diferente. Como eu disse, eu entendo, do meu ponto de vista, que precisariam ser criados alguns mecanismos para ter uma maior inclusão, né, maior inclusão dessas famílias que estão mais necessitadas nesse momento, né? Mas o PRONAF é uma política pública federal que a EPAGRE participa na execução, na elaboração dos planos de crédito, levando a informação para o agricultor, que é fundamental. Outra política nacional que teve um impacto muito grande, que são aquelas ligadas às compras institucionais da agricultura familiar. Então, nós tivemos a criação no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a exigência de 30% de aquisições da agricultura familiar, que foi também uma política muito importante, porque além de garantir de servir como uma forma, né, do agricultor ser incluído no mercado, fornece uma alimentação de qualidade para as crianças, trabalha a educação alimentar, então a criança que se alimenta de um produto saudável está se educando e levando para a sua família esse modelo de alimentação, e as famílias, agricultores que comercializam para o PENAI, eles estão também tendo uma oportunidade de aprender a lidar com o mercado, porque o agricultor, tradicionalmente, ele conhece mais da porteira para dentro, mas ele não tem nunca não teve, historicamente, né, essa ação da comercialização, e o PENAI foi uma forma que se encontrou de ele fazer isso através das suas organizações, aí que vem as cooperativas da agricultura familiar, assim como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, também uma outra forma, aquisição de alimentos da agricultura familiar para fornecer para instituições, para quem necessita, né? Então, essas políticas, elas fizeram foram muito importantes, e teve um período aí que tiveram, né, principalmente o PA em decadência, hoje estão sendo retomado aí o programa, né? Espero que para melhor. E, inclusive, em Santa Catarina tem uma lei já aprovada, que está em regulamentação, em que as instituições públicas do Estado, elas também precisam adquirir, quando adquirem produtos, alimentos, que 30% seja adquirido da agricultura familiar, que vai ser mais uma oportunidade para as famílias, e isso gira a economia dos municípios, gira toda a dinâmica local, né? Então, eu diria assim, que entre as várias políticas públicas, né, em que a EPAGRE participa de alguma forma, estão essas do crédito rural através do PRONAF, a questão
das compras institucionais, a IPA e PENAI, e agora as compras estaduais. E, além disso, nós temos outras políticas, né? O próprio governo do Estado aqui tem, a Secretaria da Agricultura do Estado tem políticas aí que vêm de longo prazo e vem se aprimorando, né? Então, o destaque aí nós temos o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, criado lá na década de 90, né? A partir da Lei Agrícola de Santa Catarina, em que um fundo estadual ele financia agricultores, aqueles que não têm acesso ao PRONAF, por exemplo, ou a determinados investimentos que não são contemplados no PRONAF. Agricultores podem conseguir, né, através de critérios estabelecidos, um financiamento a juros zero para investir no seu empreendimento. Então, é uma política pública do Estado que vem dando certo, né, e vem contribuindo bastante com aquelas famílias que conseguem acessar. Então, o Estado aí, então, tem melhorado bastante, né, a questão das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, principalmente, e sempre a EPAGRE aí participando desse processo. Sempre é uma aula aqui, né? A gente observa aí que uma cidade do tamanho, sei lá, de curitibanos aí, que deve ter em torno de 80, 100 mil habitantes, é uma cidade, gente, o número de pessoas que está em flagelo no setor rural. E as políticas públicas são extremamente importantes. É só de mencionar uma cidade qualquer aí, mediana, com 100 mil habitantes. É o universo de pessoas que hoje está aí, né? O professor trouxe os dados do CadÚnico, que estão em situações aí que precisam de fazer chegar as políticas. Eu queria entrar um pouco nessas ações, se o professor me permite, para a gente compreender um pouquinho do que é a ação dos chamados nossos extensionistas, né? A rede de extensionista não é só aquele que vai lá fazer a visita, tem todo um processo extensionista que envolve, né, desde a formulação das políticas até a execução delas na prática. Os projetos do PRONAF é um modelo, é um exemplo, né? Não tem como conceber projetos coletivos de PRONAF sem a mão de um extensionista ou de uma equipe de extensionistas que pensou aquela conjunção de políticas ali, né? Eu tive a oportunidade, minha origem é no campo, minha mãe é agricultora até hoje. Eu é que tive que vir para a cidade. Um dia espero voltar para o campo, mas nós sempre, né, tínhamos a referência, no meu caso era a Emater, o extensionista da Emater no Rio Grande do Sul. A visita do técnico da Emater, né, que é assim que chama, era sempre aquela espaço de aprendizagem e de esperança, porque o técnico da Emater, ele te trazia a possibilidade de ter um projeto. Eu me lembro que a mãe fez a casa através do PRONAF. Para fazer a planta da casa, tinha um enquadramento correto. Era difícil achar, né, um arquiteto, alguém para o interior. Então, existiam projetos em padrão que a Emater ofertava para que se pudesse construir as casas naquele padrão. Então, tinha a questão do pomar, o pomar de laranjas, né, que na chácara tem. O pomar era todo um processo de desenvolvimento daquela espécie adaptada ali, que vinha de uma relação, né, já de outras áreas de extensionistas que foram né, aumentando. Eu me lembro de, na época, surgir a comercialização da carne desse hoje chamado frango criado feliz, né, com ovos felizes. Eu vi isso nascer através do técnico da Emater, no nosso caso. Esse papel, né, que os trabalhadores da empresa têm na comunidade, como é que pode ser usado para exatamente não deixar com que as políticas tenham o retrocesso que nós sofremos aí no último período? Porque tão importante foi o PRONAF, e aí o PRONAF vai lá e se restringe. Tão importante é o programa de aquisição de alimentos, aí vai lá um governo e restringe isso. Em Santa Catarina nós temos um exemplo da aquisição da merenda escolar, né, que na verdade, ali tu coloca o restinho das maçãs com a carinha da Mônica e diz que aquilo ali é alimentação comprada em larga escala por uma empresa distribuidora de comida
nas escolas, e isso segue, né? A gente tem aí o Cinti falando bastante dessas coisas, assim, de a qualidade da merenda escolar não representa a aquisição direta que deveria acontecer do agricultor através da autonomia da escola. É uma empresa privada que presta serviço e compra da onde ela quiser, desde que tenha o selo, vai e é admitido como parcela de cumprimento da lei, né? Como é que o senhor vê isso? Assim, a extensão rural, então, é um trabalho de educação, na verdade. Então, nós seguimos toda uma estratégia metodológica, não é? Então, é uma ação pensada, planejada. Existem os referenciais teóricos, né, que nos orientam para como a gente deve caminhar. Mas, acima de tudo, o extensionista é um profissional, os extensionistas, né, que eles precisam interagir com a comunidade, então precisa conhecer a comunidade, mas não adianta só o extensionista conhecer a comunidade precisa se conhecer. Então, o papel do extensionista muito mais é de contribuir para que a própria comunidade se conheça, né? Que entenda quais são os seus potenciais, quais são as suas dificuldades. Então, é um processo de educação, né, em grupos, né? A extensão rural nunca por mais que tu faça as visitas individuais, faça os projetos individuais, mas ela nunca é pensada individualmente, ela sempre precisa ser pensada no conjunto da comunidade. E comunidade, então, aí, seja lá a comunidade rural, o município, né, o território, afinal. Então, o primeiro passo é esse conhecimento, esse autoconhecimento de sua realidade. A partir desse conhecimento da realidade, se buscam as alternativas de como fazer para buscar as melhorias necessárias. Então, quando a tua mãe lá teve o apoio para a elaboração de um projeto para construir a casa, muito provavelmente aquela região, aquele município teve um trabalho, né, no sentido de buscar alternativas para melhorar as condições de moradia da população do espaço rural, e para isso buscar o apoio na política pública existente, que era o PRONAF, onde buscar o recurso para isso, né? E o extensionista, então, ele ajuda a identificar essa necessidade, ajuda a identificar as soluções e ajuda a fazer a ligação entre a necessidade e os possíveis apoios, as políticas públicas, né, que dão esse apoio para fazer com que as coisas aconteçam. E não faz isso sozinho, né? Então, lá no município, onde ele trabalha, na região, além do escritório municipal da EPAGRE, tem lá uma prefeitura municipal, tem uma secretaria municipal de agricultura, tem uma cooperativa, tem um sindicato, tem várias organizações que também tem como público a agricultura familiar. Então, o extensionista, que ele é bem articulado, quanto mais articulado ele for com esses atores locais, quanto mais ele ajudar todo esse conjunto de atores e famílias identificarem as suas dificuldades, buscarem em conjunto as soluções, melhores vão ser os resultados, né? Que aí todos atuam. O extensionista sozinho não faz nada, né? Ele não é um super-homem, não é uma pessoa que sabe tudo e o agricultor não sabe nada, não, todos sabem alguma coisa. O extensionista tem esse papel de articulador, né, do processo e, logicamente, que em alguns assuntos técnicos que ele tem mais capacitação, né, na área da agronomia, da veterinária, da nutrição, né, da profissão dele, ele vai também exercer um papel mais técnico ali. Mas ele, fundamentalmente, ele é um articulador de um processo, né, que ocorre aí na comunidade. Então, mas quando você fala, diretor, em relação à questão de políticas públicas, a questão de aplicação de políticas públicas, né? Quem que vai aplicar essas políticas públicas, né? Aí a gente falou algo em torno de questão de extensionistas e tal, e me parece que a gente tem um plano de cargos, de carreiras e salários na EPAGRE, né? Que ele está vigente e que parece que tem que ter uma revisão. Então, isso não foi aplicado desde quando entrou em vigência o plano de carreiras e salários, que é quem aplica a questão das políticas públicas, a gente ainda não teve uma revisão. E aí seria essa uma questão.
E a questão das políticas públicas, como foi falado, foi mencionado, de Pronaf, enfim, e há algum tempo a gente está discutindo, até no âmbito da federação, até de fazer, desde 2010 eu participava da FAPER, e a gente estava discutindo de PDBR e PNAE, então tem todas as políticas públicas que têm um resultado efetivo na sociedade. Né? Então, a preocupação agora, em termos de política pública, me parece que a EPAGRE ainda continua preocupada na aplicação dessas políticas públicas, mas agora em relação até o seu quadro funcional, qual é a leitura da diretoria? Eu sei que é bem espinhoso esse âmbito, essa questão, mas é uma questão que a gente tem que tratar, né? Como que a gente vai resolver esse problema? Em relação ao nosso plano de cargos e salários, né, de carreira, cargos e salários da EPAGRE, então o atual existe desde 2015, né? E, assim, de forma geral, eu considero que nós temos um bom PCCS, né? Assim, é um PCS que ele foi modificando ao longo do tempo, até chegando nessa versão em 2015, que tem lá a questão da carreira, né? Então, as promoções, a concepção dele não é ruim, mas como tu falou, tem muitas questões que ficaram pendentes, que precisam ser ajustadas, né? O próprio sistema de avaliação, eu entendo que precisamos evoluir bastante, porque o sistema de avaliação funcional, que faz parte, né, do PCCS, ele precisa ser um sistema de avaliação que promova as melhorias, né, do processo, e que não seja um sistema punitivo ou simplesmente de colocar uma métrica em cada profissional, né? Então, até porque é difícil enquadrar o ser humano, né? Então, é muito subjetivo. Né? Aí são muitos seres humanos avaliando outros seres humanos, então o erro acaba ficando muito grande e acaba ocorrendo muitos conflitos, desconfortos, né? Então, são questões que precisam ser ajustadas. Assim, existe uma dificuldade de nós entrarmos e, não, agora vamos fazer as mudanças necessárias. A gente precisa ter pessoas com um bom conhecimento aí para lidar com o assunto. O que a gente tem feito é juntar essas observações. Eu faço muitas visitas aí às unidades, né, às estações de pesquisa, às gerências, aos municípios, e o pessoal sempre vem trazer algumas sugestões, algumas perguntas, né? A gente vai anotando tudo. O que nós estamos juntando isso para a gente, no momento que a gente conseguir sentar, não, agora vamos mexer, a gente tenha bastante já subsídios. Mas o que a gente até organizou e a partir de agora deve fluir melhor é a questão de entender, né, essas mudanças como um processo, né? Que a gente não pode ser uma coisa pontual, né? Mas cada processo ele precisa evoluir ao longo do tempo. Então, a gente criou hoje um fluxo, né, para um núcleo de processos na empresa, em que as ideias elas têm onde serem apresentadas, né, do próprio núcleo de processos, e tem um trâmite, né, que ele vai, então, se o Daniel tem uma ideia em relação ao PCCS, ele, atualmente, até um tempo atrás, ele vinha falar para mim, olha, tem isso, daí eu anoto um papel, que a pouco eu esqueço, né? Então, hoje tem um fluxo. Então, todas as ideias, elas têm, isso precisa ser mais divulgado, porque foi recente agora, né? Mas ela tem onde ser passada essa sugestão e tem critérios, né, para serem avaliados, né? Feito aí a triagem, e aquelas ideias que têm a possibilidade de andar, então elas passam por um fluxo, né, para fazer o processo de avaliação e incorporação ou não ao processo. Então, tem isso, né? Mas em relação ao PCCS em si, eu assim, na verdade, estou dizendo, nós não sentamos, né? Eu tenho que dizer, não sentamos com a devida atenção ainda para fazer a revisão do atual PCCS. E nós precisamos fazer isso o mais breve possível. E a gente consegue fazer isso aí, já teve comissões paritárias e para discutir essa questão do PCCS, né? Mas, enfim, as últimas alterações que tiveram foi de forma unilateral pela empresa. Mas a gente consegue fazer uma previsão, conseguir até discutir com os sindicatos,
uma evolução nessa revisão? Eu entendo que, assim, numa Não, revisão... a pergunta é porque na Cidasc já está sendo discutida a revisão e nos encaminharam essa proposta de revisão também para estar discutindo. Esse assunto vem sendo conversado já há um bom tempo e na gestão anterior houveram outras prioridades, por isso que não foi atacado o assunto, né? Então, agora a nova gestão aí, então, assumiu agora, está bem recente. Então, se a gente conseguir incluir numa pauta, né? Tem um mês, né? Bem assim. Isso, então agora estão preocupados em fazer as mudanças aí nas gestões, das gerências, né? E tem muita demanda, assim, que tem que resolver hoje, né? Então, mas acredito que na medida que a nova gestão aí, ela tenha, assim, mais organizada, né, as demandas e as prioridades da gestão, a gente possa incluir esse assunto, então, como prioritário, né? E aí, sim, eu não vejo como fazer uma revisão sem conversar com os diversos atores, aí os sindicatos, né, as associações também podem contribuir bastante. E falando de diversos atores, aí, diretor, eu vou fazer um pedido, que na verdade já fiz para o diretor anterior, inclusive, para a gente encaminhar a questão dos seminários regionais. Né? Então, eu faço publicamente, nós já temos toda uma cronologia, a gente já discutiu entre sindicatos, associações, inclusive a federação, a FAPER, que é a Federação das Associações, e com os sindicatos a gente discutiu fazer seminários regionais para discutir a EPAGRE, para discutir sobre a EPAGRE. Então, eu pediria o apoio da diretoria, converse lá com o presidente de que está chegando lá. Eu acho que a gente pode colaborar, inclusive, nesse processo aí da discussão da revisão do PCCS. E, falando em FAPER, né, Federação das Associações, falando em associação, esse ano é ano de EIF, vamos ter EIF? Sim, sim. Muito bem. Bom, em relação à questão dos seminários regionais, então, eles, eu acho que são muito válidos, é importante, a gente realmente não encaminhou, porque não deu prioridade para isso, né, até agora, né? Mas eu acho que assim, os seminários eles podem ser iniciativa tanto das associações, tanto da FAPER, dos sindicatos, da diretoria, né? Uhum. A gente teve algumas discussões no ano passado aí no PPA, então trazendo alguns experts aí em relação à extensão rural, por exemplo, fez algumas discussões, mas o que nós estamos encaminhando de concreto agora no curto prazo, né, então, são as chamadas oficinas para o planejamento estratégico. O que são essas oficinas? Então, todos os empregados da EPAGRE serão envolvidos. Nós já realizamos 2 para ter um parâmetro como é que funcionaria, uma na regional de Florianópolis e uma na regional de Itajaí. Estamos agendando agora até final de julho. A gente quer que todas as regionais e todas as estações experimentais realizem, né, essa oficina, coordenada pela comissão de encaminhamento aí do plano diretor, ou planejamento estratégico, e essa oficina tem o objetivo exatamente de fazer uma avaliação do como é que está a EPAGRE hoje, quais são os problemas, quais são os potenciais e onde nós queremos chegar. Então, é um momento que vai ser bastante importante e isso vai correr agora, né? Então, de agora até final de julho, nós queremos fazer em todas as unidades. Isso não impede que a gente faça seminários com temas específicos, né? Então, por exemplo, questões da extensão, questão de terra digital, tem vários assuntos que a gente pode trabalhar através de seminários. Mas as oficinas, elas são mais, assim, são objetivas no sentido de proposições que serão implantadas através do planejamento estratégico. Então, não são... eu sempre tive a preocupação de a gente organizar eventos que eles fiquem desconectados, né, da empresa, né, e estão meio como paralelo. Não queremos fazer ações que sejam aplicáveis, né, na empresa. E, então, em relação ao encontro de integração dos funcionários da EPAGRE, o EIF, né, que é um evento que nós realizamos, a EPAGRE, a FAPER, né, a Federação das Associações de Funcionários da EPAGRE, realiza a cada 2 anos, e agora, durante a pandemia, ficou parado, aí desde 2000, o último foi 2018, acho que seria 2020, então nós não tivemos, e agora... Por causa da pandemia daí. Ficou sem acontecer em função da pandemia, e agora, então, nós teremos dia 29 e 30 de agosto, de setembro, desculpa, 29 e 30 de setembro, lá em Jaraguá do Sul, né, o nosso encontro de integração,
que, então, esse encontro, ele envolve todos os empregados e familiares estão convidados, aposentados também são convidados para participar. Os aposentados também. Eles podem participar também, só não participam das competições esportivas, né? Mas para participar das competições, aí tem que ser filiado a uma associação. Isso, né? Mesmo o empregado que não é filiado numa associação, ele pode participar, mas para participar das competições esportivas, tem que ser filiado a uma associação. Então, todas as regiões têm as suas associações. É um evento que, fundamentalmente, né, ele é de integração, né? Um evento que... E aquele regulamento geral, que para ir para o EIF tem que estar inscrito no canal do Sindasp. Parece que vai ter um regulamento assim, né? Isso vocês tem que podem inscrever no canal. Articular lá com a FAPER, né? Isso, parece que assim, o pessoal participar do encontro de integração nacionais da EPAGRE tem que estar se inscrito no canal do Sindasp, tá? Tem que dar um joinha lá. E aqui, inclusive, nós vamos mandar para a FAPER até sugestões de modalidades esportivas, né? Mas é o regulamento que a gente está aqui. É uma grande parceria aí. O pessoal pode se inscrever até o dia 31 de maio agora, foi prorrogado o período de inscrições, então procure as associações aí de cada região e vamos lá, vamos fazer um grande evento, assim, às vezes a gente encontra pessoas que faz anos que a gente não viu, muitas vezes entrou na empresa numa turma lá de pré-serviço e conviveu 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois nunca mais se encontra. Então, essa é uma oportunidade, né, para encontrar os amigos, para fazer uma grande confraternização aí da empresa. Então, vamos lá para Jaraguá do Sul, final de setembro. É um momento bem bacana, que daí, além de estar com os colegas de serviço, né, que a gente entrou lá, eu de EPAGRE, eu já estou fazendo já há 20 anos, então tem pessoas um pouquinho, mas não precisava, né, desnecessário, né, ela falar de quanto tempo tem de empresa, mas aí a gente entrega a idade. Mas já tem o pessoal que dentro da EPAGRE, que vai para esse encontro, que daí encontra o pessoal, além do ambiente de trabalho, né, ambiente de confraternização, a gente leva a família, participa, confraterniza, ambiente bem bacana, bem legal, agora no dia 29 e 30 de setembro. Inscrições até 31 de maio. Inscrições até 31 de maio, ó, corre lá, pessoal, inscrição no EIF e no canal do Sindasp, tá? Isso aí. Legal a referência da integração, porque a empresa é feita de seres humanos, né? Elas não é só políticas públicas, não é só administração pública, ela é feita de seres humanos. Aliás, são para os seres humanos da EPAGRE que nós dedicamos a essa produção de hoje, viu, pessoal? É para dialogar com cada um e cada uma que trabalha nessa empresa aí tão querida por todos nós. Daniel, é isso ou tem mais um lote de perguntas? Podemos seguir aqui até... Eu tenho bastante pergunta para o diretor, mas agora, depois aí, assim, a gente vai... Já estamos quase... Está quanto tempo aí? 1h03. Mas aí depois, passando, estourando mais de 1 hora, o pessoal não assiste, né? Então a gente vai... Então eu não tenho... Vou deixar para fazer... Fica o convite para vir uma próxima vez. Inclusive, agora é candidato... Tem eleição de novo para diretor? A eleição deverá, as inscrições provavelmente em 2024, né? E aí não serei candidato, já estou assim, embora. Mas como? Legalmente poderia mais uma vez ainda, mas a ideia é passar o bastão, né? Acho que 5 anos aí são um período já, um ciclo importante. Já se incomodou bastante? É uma grande experiência, aí que vale a pena. Daniel, você é uma pessoa que pode, inclusive, aí, encarar essa empreitada aí. Já me incomodo bastante aqui no Sindasp. Passei bastante já antes de assumir. Fica os colegas, né, todos aí do estado aí, convidados a, assim, querendo ter mais informações a respeito de qual é a atribuição da função, o que é necessário saber, conhecer para bem desempenhar a função. Então, me procurem, está à disposição. Quando eu entrei, embora que eu já tinha um conhecimento do Estado, já atuava aqui no Departamento de Extensão Rural, mas me deparei com temas que eu nunca tinha convivido, né? Então, o primeiro período aí é praticamente para conhecer as atribuições e o tempo é muito curto, né? As coisas andam muito rapidamente. Então, é importante, assim, é uma experiência muito interessante de vida mesmo, e que, assim, é preciso ter um empenho, lógico, conhecer e se dedicar e ter toda essa compreensão aí de ouvir as críticas, né,
ouvir as sugestões, saber como levar essas sugestões adiante, mas, assim, encaro mesmo como uma oportunidade. Então, pessoal, vamos reflitam aí, quem tiver interesse, vão se candidatando. E é importante que daí fica a proposta do diretor passar todo, que fica, não personaliza em nome do CPF, né? Na verdade, é o cargo da diretoria, então está à disposição. Não se coloca à disposição de mais de um mandato, né, diretor? Mas, enfim, até lá, independente se vai ou não, mas aí o pessoal que tiver aí interesse em estar discutindo e se colocando à disposição para esse cargo, procure o diretor Célio, que é diretor eleito dos funcionários, dos empregados da EPAG. Eu tenho bastante pergunta, e aí eu queria falar de EIF, eu queria falar até de Confazer, né, que a gente tem a confederação, a conferência, né, dos trabalhadores de empresas de extensão rural e assistência técnica, mas enfim, tem tanta coisa para a gente falar, mas aí já estamos estourando nela, então vamos deixar para uma próxima. Fica o convite, Célio, obrigado por vir aqui até. Estamos à disposição aí, agradeço muito a oportunidade. Fazia um tempo que eu tinha proseando aí para vir aqui, foi deixando, vamos marcar o horário e vamos lá. Vamos lá. Então, assim, agora que eu aprendi o caminho aqui, pode me chamar de novo, que nós viemos aí para continuar a conversa. Muito obrigado. Sabe, Daniel, que tem aqueles convidados que a gente traz e a cada resposta nos abre mais 3, 4 perguntas, e aí fica, como é que nós vamos abordar todos esses temas, né? Eu imagino que a realidade de um diretor eleito da EPAGRE é esse universo tão múltiplo aí é uma loucura, de temas, né? Enfim, tem que aprofundar mais, certamente vamos fazer mais isso. Sindasp Podcast, né? Mais um agora disponível para você aí no nosso canal. Não esquece de deixar o like no começando o final de semana, né? Lá, sabadão, sábado de manhã. O pessoal está aqui, pode pegar, assim, quem está assistindo no computador aqui, pode até aqui em cima, né, Juan? Aqui, ó. Aí, ó, tá assistindo no computador, na televisão, porque diz o Alan que a gente fica mais bonito na Smart TV, né? Porque às vezes no celular a gente não fica tão assim, mas vamos lá, assiste na televisão. Aí tu não tá inscrito, fala, bota o celular lá, vai direto pro QR Code, se inscreve no canal, comente, compartilha, manda lá, pessoal, meu diretor esteve aqui, conversou, falou, bateu esse papo com a gente aí. É isso aí, pessoal. Então, começando o final de semana, bom final de semana para todos, se inscreve no canal e... Sindicato é cada um de nós. Isso aí, até lá, próximo sábado. Forte abraço, diretor. Muito obrigado por ter participado aí por esse podcast conosco.